Eventos históricos que você acha que aconteceu, mas nunca aconteceram. Oi, eu sou a Steph e sabemos que ao longo de milhares de anos de história registrada, surgiram muitas histórias incríveis. No entanto, várias dessas podem nunca ter acontecido de verdade. Muitas vezes essas histórias começaram a circular como fatos após a morte das pessoas envolvidas, sendo usadas para destacar uma característica específica dessas figuras. Outras vezes eram histórias completamente fictícias, usadas para ilustrar um ponto que o narrador queria transmitir. Enfim, hoje vamos mergulhar em algumas que vão te deixar perplexo. A história de George Washington e a cerejeira. Quando ele tinha 6 anos, ele ganhou um machado de presente de seu pai. Como ainda era uma criança, ele saiu para brincar com um novo brinquedo, cortando várias coisas enquanto corria. Em um momento, ele encontrou uma cerejeira e a atingiu várias vezes com o machado. Ele não derrubou completamente a árvore, mas a danificou o suficiente para que ela morresse em consequência disso. Ao perceber que a sua cerejeira favorita havia sido destruída, o pai de Washington o confrontou com raiva, exigindo saber o que havia acontecido. E ele respondeu: "Não posso mentir, pai. Fui eu que a cortei com meu machado." Ao invés de ser punido, o jovem foi elogiado por sua honestidade. É uma ótima história sobre a bravura e integridade do primeiro presidente americano, mas provavelmente nunca aconteceu. Ela foi inventada por Mason L. Weems, um vendedor de livros itinerante e autor da primeira biografia escrita sobre Washington. O ex-presidente havia morrido em 1799 e o livro foi publicado no ano seguinte, em 1800, sendo um sucesso instantâneo. Porém, a história da cerejeira não estava incluída na primeira versão, só foi incluída na 5ª edição do livro em 1806, o que significa que quase certamente era uma peça de ficção. Segunda, Nero tocava violino enquanto Roma queimava. Nero é conhecido por ser um imperador cruel, e há uma história que diz que ele tocava enquanto Roma queimava. É verdade que Nero se importava mais com seus empreendimentos musicais e artísticos do que com o bem-estar do povo romano. Porém, se essa história fosse verdadeira, o Nero teria tocado a lira e não o violino. A história é frequentemente atribuída ao historiador romano Tácito, embora ele nunca tenha feito essa afirmação. Segundo Tácito e outras fontes, Nero estava a cerca de 56 quilômetros de distância quando o grande incêndio de Roma começou, e ele rapidamente retornou para coordenar o socorro. No entanto, Tácito, não era Tárcio, eu falei errado, insinuou que Nero poderia ter orquestrado o incêndio e que ele o usou para seu próprio benefício, construindo seu grande palácio na área devastada pelo fogo. Não se sabe ao certo de onde veio essa história, mas a intenção era clara: retratar Nero como um líder insensível e indiferente. Terceiro, a criação das golas das camisas descartáveis não começou porque uma mulher estava cansada de engomá-las. No final dos anos 1700, golas altas para homens estavam na moda. Quanto mais alta e rígida a gola de um homem, mais rico e importante ele deveria ser. Essas golas precisavam ser lavadas e engomadas cada vez que eram usadas, e essa tarefa se tornou um dos muitos trabalhos das esposas irritadas. Supostamente, a esposa de um homem ficou tão irritada com toda a situação que decidiu fazer algo a respeito. Depois de uma semana de trabalho, o marido teria 5 camisas que estavam perfeitamente limpas, exceto pelas golas, e ela teria que gastar um tempão lavando e engomando elas. Cansada de lavar camisas limpas, ela cortou as golas das camisas do marido, lavando e engomando-as separadamente, para economizar tempo. Essa é a suposta origem das golas das camisas descartáveis, que se tornaram uma indústria inteira a partir de 1820. Nenhum nome é dado para essa mulher, então a história provavelmente foi inventada como uma tática de marketing para incentivar as mulheres a convencerem os seus maridos a comprarem essas golas. Quarto, Salomão não propôs cortar um bebê ao meio e dividir entre 2 mulheres. O julgamento de Salomão é uma das histórias antigas mais famosas.
Na história, duas mulheres que viviam na mesma casa foram diante de Salomão com uma criança. Ambas haviam dado à luz mais ou menos ao mesmo tempo, mas um dos bebês morreu enquanto dormia. Cada uma afirmava que o bebê sobrevivente era seu e pediu a Salomão que decidisse o caso. Ele chamou a sua espada e declarou que o bebê seria cortado ao meio, com cada mulher recebendo metade da criança. Uma concordou com a decisão, dizendo que se ela não podia ficar com o bebê, ninguém poderia. A outra implorou a Salomão para poupar a vida da criança e entregá-la a outra mulher. Salomão então declarou que a última mulher era a verdadeira mãe, já que uma mãe faria qualquer coisa para salvar a vida de seu filho, mesmo que significasse desistir dele. A história apareceu pela primeira vez no livro de Reis. No entanto, enquanto há algumas evidências arqueológicas sugerindo que o rei Salomão existiu, as histórias bíblicas sobre o seu reinado são consideradas mais embelezadas do que a maioria do livro de Reis. Essa história provavelmente nunca aconteceu e era apenas uma anedota popular para demonstrar a sabedoria de Salomão. A próxima que eu esqueci o número. Albert Einstein não reprovou em matemática. Durante as gerações, a carreira acadêmica inicial de Einstein tem sido uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam dificuldades na escola, bem como para os dotados mais preguiçosos. Eles usavam da inspiração que Einstein reprovou em matemática quando criança. Algumas versões da história dizem que foi porque ele teve dificuldade em entender o material, enquanto outras dizem que foi porque ele achava entediante e não se importava. Há alguma verdade nessa famosa história? Não. Estamos falando de Albert Einstein. Você realmente acha que ele reprovou em matemática? Não está claro exatamente de onde esse mito se originou, mas era conhecido muito antes dele morrer. Em 1935, um rabino em Princeton mostrou a Einstein um artigo de jornal fazendo essa afirmação. Ele supostamente riu e disse: "Antes dos 15 anos eu já tinha dominado cálculo diferencial e integral." O único grão de verdade nessa história era que Einstein era preguiçoso. Ele tinha uma frequência muito baixa na faculdade, preferindo copiar as anotações de um amigo do curso de física. Mas apesar disso, ele estava sempre no topo da turma. A única nota baixa que Einstein parece ter recebido em qualquer disciplina foi de um professor universitário que se incomodou com a frequência com que ele faltava às aulas, apesar de se destacar nos exames. A frase super conhecida "Até tu, Brutus". Em 15 de março de 44 a.C., Júlio César foi cercado e assassinado por cerca de 40 senadores romanos. Após observar seus vários atacantes, ele pronunciou suas últimas palavras a um que estava próximo a ele: "Até tu, Brutus". A história de Júlio César é inseparável dessa história, mas ele nunca disse isso. A citação apareceu pela primeira vez na peça de Shakespeare sobre César. Isso não quer dizer que não seja um pouco baseado na realidade, mas há debate entre os historiadores sobre as últimas palavras de César. Quando o ataque começou, César disse em latim: "Assim cai a violência". Existem duas teorias comuns, ambas datando de pelo menos o século II d.C. Algumas afirmam que essas foram as suas últimas palavras e que ele não disse mais nada uma vez que as facadas começaram. Outras afirmam que ele disse as palavras "tu também, filho", um pouco semelhante "et tu, Brute". No entanto, se César realmente disse essas palavras, ele disse em grego e não em latim. Se ele as disse, também não está claro se o comentário foi direcionado a Marco Bruto ou se foi uma referência a Décimos Brutus Albinus, a quem se referia como sendo um filho para ele, e muitos acreditavam ser um filho ilegítimo. Benjamin Franklin não descobriu a eletricidade por causa de uma pipa. Segundo a história, em junho de 1752, ele amarrou uma chave a um cordão e a soltou durante uma tempestade. A chave foi atingida por um raio e assim Franklin descobriu a eletricidade. Essa é a forma como a história foi originalmente contada, embora mais recentemente tenha se tornado um conhecimento comum que as pessoas já entendiam a existência da eletricidade e que Franklin estava apenas tentando provar que o relâmpago era composto de eletricidade.
Embora a história seja considerada apócrifa, com muitos historiadores duvidando da sua autenticidade, a origem da história é uma carta escrita pelo próprio Franklin. No entanto, na carta ele apenas descreveu que ele fez o experimento, nunca afirmando quando ou mesmo se ele havia o realizado. 15 anos depois, o livro de Joseph Priestley, A História e o Estado Atual da Eletricidade, recontou a história com detalhes adicionais fornecidos a ele segundo por Franklin. Enquanto ele afirma que Franklin e seu filho realmente realizaram um experimento, não há afirmação de que a chave foi atingida por um raio. Se isso tivesse acontecido, Franklin quase certamente teria morrido. Sabemos disso porque outras pessoas morreram enquanto realizavam experimentos com para-raios descritos por Franklin. Segundo o livro, a pipa foi trazida de volta ao solo após ser solta na tempestade, e Franklin sentiu uma carga elétrica na chave ao tocá-la, pois ela havia acumulado carga elétrica do ambiente no ar. E agora a última também sobre Benjamin Franklin. Ele não fez com que o peru virasse um símbolo americano. É tradição comer peru no Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos, mas de acordo com uma história popular, Benjamin Franklin o nomeou como pronto para comer e um símbolo nacional. Essa história começou a circular em jornais quando os Estados Unidos celebraram seu 100º aniversário e era baseada em uma carta que Franklin escreveu à sua filha. Na carta, ele criticou a águia careca, chamando-a de preguiçosa e mau caráter moral, e prosseguiu dizendo que o peru era um pássaro muito mais respeitável e, de fato, um verdadeiro nativo da América. Mas, embora ele possa ter preferido o peru à águia, ele nunca o nomeou como pássaro nacional, nem fez quaisquer desses comentários publicamente. O contexto da carta era criticar o designer original para o grande selo dos Estados Unidos, pois ele sentia que o designer da águia fazia parecer mais um peru. Isso levou a seus comentários sobre a moralidade da ave. No entanto, ele não queria que o peru estivesse no grande selo também. Ele teve a chance de projetar o selo vários anos antes e seu designer proposto não apresentava nenhuma águia nem um peru, mas sim Moisés separando o Mar Vermelho. O que tinha a ver com os Estados Unidos é um mistério, o que provavelmente explica por que foi rejeitado. Enfim, se você gostou do vídeo, comenta para eu trazer a parte 2 e não esquece de seguir o canal para mais curiosidades históricas. Temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.